Hoje nós vamos pensar sobre o tema o magistério da palavra, o valor do ensino na vida da igreja. Eu não vou partir de um texto, não será uma pregação expositiva, mas nós temos esse tema a partir do qual nós vamos meditar, refletir. Para provocar a reflexão dos irmãos, a introdução a essa mensagem temática, repito, será a exibição de um vídeo curto, provocativo, em certo sentido escandaloso, mas o propósito pelo qual vou passar esse vídeo aqui é para, repito, provocar nossa reflexão e, a partir desse vídeo, fazer algumas perguntas e tentar responder à luz dessa temática, a importância da palavra, o valor do ensino na vida cristã. Se estiver pronto, os irmãos podem exibi-lo, por favor. Você vai ver agora uma história muito estranha. Ela envolve um homem que se diz pastor evangélico, a vizinha dele e o marido da vizinha. Acompanhe só. A casa no bairro de Vila Nova de Colares, na cidade de Serra Grande Vitória, virou o centro das atenções. É onde mora um pedreiro que também se diz pastor. A vizinhança desconfia. Que é esquisito, é? Eu nunca vi falar que existia que o pastor tem direito nessas coisas. Essas coisas significam casos extraconjugais. O pedreiro pastor é Justino, de 50 anos. E foi na Bíblia que o pastor viu que poderia ter outras mulheres. Gostaria que alguém provasse para mim, biblicamente, aonde foi proibido um homem ter mais de uma mulher. Pouca gente frequenta os cultos do pedreiro que se apresenta como pastor. Umas 12 pessoas nas contas dele mesmo. E foi na convivência com os fiéis que Justino se viu envolvido em mais um caso extraconjugal. Aconteceu depois que uma mulher que mora na vizinhança contou a ele uns sonhos que vinha tendo. Na casa dela, a música evangélica pode ser ouvida de longe. A igreja entrando no céu. A mulher tem 4 filhos, é casada e prefere não aparecer. Disse que sonhou que teria filhos com um pastor. Uma revelação. Deus me levou a fazer isso. Não teve para onde eu correr. O marido também conversou com o pastor. Aceitou. Eu pensei comigo, se fosse a vontade de Deus, seria feito, né? Nós entramos em oração, pedindo a Deus misericórdia, porque seria uma das coisas mais difíceis da minha vida. O quê? E tomar essa decisão, pegar uma mulher que tem marido. O pastor também é casado. Como explicar? A Bíblia, Oséias, capítulo 3. Este profeta, um homem como nós, e diz assim, Deus mandou tomar uma mulher e adulterar. O senhor está falando adulterar ou é a palavra adúltera? Receba essa mulher que foi adúltera. Não. Não é assim? Não, aqui está dizendo aqui que vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Posso dar uma olhada, professor? À vontade. Qual que é? Foi 3. Aqui. Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo. Sim. E adúltera. Não é adúltera? Tem um acento aqui, professor. Deixa eu ver aqui. Não houve uma interpretação equivocada? E adúltera. Ou seja, a Bíblia não estaria se referindo a uma mulher adúltera? Deixa eu ver aqui. E não para que o senhor adulterasse? Ah, tá. Inclusive foi bom eu estou mexendo nisso aqui, porque uma coisa chama a outra, né? Por isso nós precisamos da direção do Espírito. É um grande equívoco, na opinião do pastor da Igreja Batista de Vitória. O capítulo de Oséias fala de perdão a uma mulher adúltera. A Bíblia também é clara com relação às obrigações de um pastor. Um pastor ou um bispo deve ser irrepreensível e deve ser marido de uma só mulher. Então, isso é a palavra de Deus, é a Bíblia. A necessidade do povo, do nosso povo como um todo, conhecer a palavra para não ser enganada por qualquer pessoa que se levante com um livro preto na mão, ou com a Bíblia ou qualquer outro livro, levando as pessoas a errar. Eu quero repetir o que eu disse no início. O objetivo principal pelo qual esse vídeo foi exibido é provocar nossa reflexão e nos levar a pensar sobre as causas de um escândalo como esse, que passou no Brasil inteiro. Esse vídeo tem milhares de visualizações na internet. Eu queria fazer
3 breves comentários sobre o conteúdo desse vídeo. O primeiro deles é o seguinte: antes de ser pastor, esse cidadão foi membro de alguma comunidade cristã. Vamos partir do pressuposto que ele não passou pela experiência de conversão da noite para o dia e no dia seguinte saiu pregando e dizendo: olha, eu sou um pastor. O pressuposto é que ele deve ter aderido a uma comunidade cristã, passou um tempo como membro comum e lá, em algum momento da sua história, ele começou a afirmar que era um pastor. Pois bem, mas antes de ser pastor, ele foi membro de uma comunidade cristã. E nessa comunidade não houve o mínimo de catequese bíblica, o mínimo de doutrinação cristã. E esse homem foi capaz de fazer o que fez e afirmar o que afirmou. Segundo elemento no conteúdo desse vídeo: ao que tudo indica, o pastor, repito, não recebeu a mínima catequese bíblica. Mesmo os cristãos que convivem em comunidades que não valorizam o ensino, não valorizam a teologia, não dão valor ao ensino, mesmo nessas comunidades você tem um básico de doutrina e de senso moral. Me parece que a igreja, ou as igrejas pelas quais esse cidadão passou, ele não recebeu a mínima instrução. E um terceiro elemento: os escândalos morais acontecem em decorrência da ignorância bíblica e da corrupção do coração. Nós sabemos que, por melhor que sejam teólogos, chamados bons teólogos ortodoxos, podem incorrer em erros graves, erros morais. No entanto, o problema é que a ignorância bíblica fomenta erros morais já existentes no coração corrupto. E a partir desse cenário, que a gente até acha engraçado e é cômico, né? Mas de fato é trágico. O que aconteceu e foi exibido aqui nesse vídeo acontece no Brasil de norte a sul. Nós somos a geração mais ignorante desde que o protestantismo chegou aqui no final do século XIX. Eu quero mostrar aos irmãos um cenário: a negligência e as consequências. O que acontece quando a igreja marginaliza o púlpito? Quando o púlpito é apenas uma peça decorativa, posto de lado. Quando a igreja não valoriza o magistério do ensino. Quando as pessoas pensam que teologia é coisa da academia, é coisa de alguns que foram chamados para ser pastor. Que o importante é ter uma experiência com Deus, que o importante é amar o irmão, o importante é saber que Jesus me ama, que Jesus está no meu coração. Essas frases de efeito que não têm a substância diante das dificuldades. Há 2 palavras no Antigo e no Novo Testamento que apontam os resultados dessa negligência. Oséias 4:6, o meu povo está sendo destruído, por quê? Lhe falta o conhecimento. Oséias está levantando-se em nome de Deus, levanta em nome do Senhor e diz: olha, o povo está sendo destruído, por quê? Ignorância. Ignorância. E nós fazemos parte de uma geração que parece que a ignorância tem que ser celebrada. E esse é o cenário evangélico brasileiro. E as palavras de Jesus em Mateus 22:29, errais, não conhecendo o quê? As Escrituras, nem o poder de Deus. Então, as consequências da negligência da Escritura, do ensino, da teologia, da sã doutrina, são danosos para a vida da igreja. E um cristão que não conhece a palavra, que não tem um mínimo de instrução teológica básica, ele se torna vulnerável, como aquele grupo de pessoas que, na sua loucura, eu diria, acabam seguindo um homem completamente ignorante das Escrituras e sem nenhum senso moral, capaz de fazer o que ele fez. Qual é o cenário evangélico brasileiro a situação de ignorância bíblica? Deixa eu mostrar para vocês algumas coisas aqui, e não conto isso, não compartilho, com alegria, muito pelo contrário, com tristeza, com pesar. Em conversa com pastores, amigos e estudantes de teologia, com amigos mais próximos, a gente chega à conclusão de que nós vivemos, de fato, o momento mais terrível, terra árida, seca do nosso Brasil, do nosso país. Primeiro elemento nesse cenário evangélico, uma confusão doutrinária absurda. As doutrinas mais básicas da fé cristã são desconhecidas pelos evangélicos. E os irmãos têm ouvido nesse púlpito há anos uma constante denúncia aos falsos profetas, doutrinas e práticas heréticas, quer sejam antigas, quer sejam modismos recentes. Mas 2 coisas me deixam muito perplexo. Quais são?
Essas duas coisas. Primeiro, porque boa parte dos evangélicos não consegue discernir as heresias que estão em movimento no país. Ou seja, não conseguem discernir. Elas não tomam conhecimento, muito pelo contrário. Nós vivemos uma espécie de esquizofrenia. O indivíduo é capaz de participar de um culto, por exemplo, numa igreja como essa, tradicional, com um pastor reformado, e, ao mesmo tempo, se postar diante da televisão e assistir os pastores televisivos que rasgam a mensagem do Evangelho. Ou seja, elas não conseguem visualizar completa diferença, porque falta conhecimento e falta senso de discernimento, falta essa capacidade de fazer isso. E outro ponto, que é mais grave ainda, é a quantidade de cristãos evangélicos que apoiam os inimigos da cruz. Se você lê a Escritura, e aí é interessante porque as pessoas usam aquele texto de Mateus, não julgueis para que não sejais julgados. Há uma pesquisa que 99% das pessoas que citam esse versículo nunca leram Mateus 7 todo. Então pegam apenas o versículo, não julgueis para que não sejais julgados. Mas a Escritura afirma categoricamente que nós não podemos ser conivente com as obras das trevas, nós não podemos apoiar aqueles que negam o Evangelho. Quando Jesus Cristo elogiou as igrejas de Apocalipse, algumas daquelas igrejas, para algumas delas ele teceu muitos elogios porque eles não eram capazes de suportar a impiedade, os falsos ensinos dos nicolaítas, por exemplo. Paulo diz, olha, é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. E às vezes você encontra um batista, um presbiteriano, um metodista, um congregacional, um anglicano, pessoas de igrejas históricas, herdeiras da reforma, encorajando ou apoiando essas igrejas neopentecostais que são, repito, detratores, estelionatários da fé, inimigos da cruz de Jesus. Segundo Paulo, se um anjo do céu descer e pregar outro evangelho, que seja maldito, que seja amaldiçoado. Então a igreja está nessa confusão teológica, doutrinal. Alguns não discernem e outros chegam a apoiar. Eu conheço pessoas que fazem isso, inclusive financeiramente, apoiando esses marginais da fé. Segundo ponto, a frouxidão moral. A tolerância ao pecado tem sido uma realidade nas igrejas cristãs. Isso é um ponto interessante, tem conexão. Impiedade é o resultado de uma doutrina equivocada, ou seja, porque o modo de pensar influencia o modo de agir. Então, via de regra, quando a doutrina ela é enfraquecida, isso vai desembocar em uma frouxidão moral, uma espécie de desfibramento ético. E o que tem acontecido? Hoje, a igreja tolera pecados que há tempos atrás era intolerável, era inaceitável. A quantidade de pessoas vivendo dos mais escandalosos pecados nas congregações é um absurdo completo. Isso envolve os mais diversos desvios morais, que, repito, um tempo atrás era inaceitável numa congregação. Entre outras coisas, se dá por causa da mentalidade privativista. Ninguém tem nada a ver com a minha vida, cada um cuida da sua. Eu frequento a igreja, mas pastor, igreja, conselho, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Essa mentalidade não é cristã. Se você é membro da igreja, a igreja deve satisfações a você e você deve satisfações à igreja. Você é membro do corpo de Cristo. E você precisa ter uma conduta ética, moral, que reflita a beleza e o caráter de Cristo. Não estou dizendo que nós somos salvos pelas obras, mas a nossa conduta reflete, ou deve refletir, a nossa autêntica conversão. E o que é que nós estamos vendo hoje? Uma igreja que precisa ser uma referência moral no mundo que perdeu completamente as suas balizas morais. Então nós precisamos ser discípulos e não podemos aceitar a desonestidade, a mentira, a maledicência, a injustiça, a imoralidade, práticas que não são da natureza dos discípulos de Cristo, de pessoas que receberam uma nova condição, um novo coração em Jesus Cristo. Portanto, essa frouxidão moral é uma realidade nas igrejas evangélicas. Estudos indicam que há pouca diferença comportamental entre os que não são cristãos e os que frequentam as igrejas. Antigamente, quando o indivíduo era um crente, um Bíblia, havia o quê? Uma seriedade. Fulano é cristão, um comportamento ético. Hoje em dia, isso foi completamente perdido em muitos círculos. Eu não estou falando que nossa vocação é ser um patrulheiro teológico, um censor moral, controlando a vida das pessoas. Cada um dará conta de si a Deus, e Deus não se deixa escarnecer o come, plantar, Ele vai colher. Mas nós devemos ter essa mentalidade de membresia. Inclusive, é tema do nosso último sermão no mês de abril.
Um outro ponto que desemboca a imaturidade relacional. As intrigas, deslealdades e conflito entre os crentes revelam a infantilidade da fé. É uma igreja confusa doutrinariamente, uma igreja frouxa do ponto de vista moral e imatura nos relacionamentos. Eu converso com frequência com pessoas, em particular com o pastor Fábio, quase que diariamente, e nós entendemos que uma das coisas que mais desgasta o ministério pastoral é ter que lidar com a infantilidade dos crentes. Pessoas que já poderiam ser professores, pessoas que já poderiam ser instrutores, referência para os que chegam. E aí a gente tem que gastar muito tempo, muita energia para lidar com gente ferida, de ego ferido, melindrada por qualquer coisa, ensimesmada, gente maledicente de modo contumaz, que cria o inferno na terra. Por quê? Não tem consciência doutrinal, fraco moralmente e, do ponto de vista relacional, também é infantil. E aí, por fim, um outro cenário que compõe esse terror, a frieza espiritual. A falta de devoção pelo Senhor e a irreverência revelam a mornidão do coração. Irmãos, a nossa frieza espiritual é um escândalo. Nós deveríamos ser pessoas cujo coração sempre, constantemente aquecido, cheio de devoção pelo nosso Senhor. Nós não estamos pregando mitos, pregando falácias, mentiras, nós estamos pregando o Evangelho. E a mensagem do Evangelho é que Deus, de uma maneira inexplicável, nos amou tão intensamente que enviou seu Filho. Jesus Cristo, nascido de mulher, nascido sob a lei, assumiu a nossa culpa e a nossa condenação no Calvário. Ele morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Ele ressurgiu ao terceiro dia, ele foi assunto aos céus, coroado rei de todo o universo. Ele é vivo, ele está vivo, ele voltará. Esta é a mensagem do Evangelho. Se isso não aquecer o nosso coração, se isso não desembocar em afeição pelo nosso Senhor, o que resta é apenas religião e moralismo. Nós não obedecemos para ser aceitos por Deus, nós já fomos aceitos, porque a nossa aceitação baseia-se na justiça de Cristo. Deus nos aceita por causa do seu Filho. E porque somos aceitos, porque somos amados, porque somos objetos da sua graça inexplicável e maravilhosa, nós respondemos a Ele com amor, respondemos a Ele com afeição, respondemos a Ele com obediência, porque a nossa vida não pertence a nós mesmos. E quando a gente percebe uma quantidade expressiva de pessoas que frequentam as igrejas, que conhecem a linguagem cristã, até memorizam porções das Escrituras, que têm uma visão panorâmica, inclusive, de algumas doutrinas da fé, mas que não têm afeição pelo Senhor, isso é um completo escândalo. Se você ler atenciosamente a denúncia de Jesus à igreja em Éfeso, aquela era uma igreja missionária, era uma igreja que tinha um comportamento moral exemplar, era uma igreja de boa doutrina, mas Jesus se dirige àquela igreja e diz: olha, eu tenho contra ti uma coisa, você perdeu o primeiro amor. Eu não sou mais o amado do seu coração. Era uma igreja cujo coração tinha sido assaltado por ídolos. E muitas vezes esse é o retrato da igreja evangélica brasileira, uma igreja cujo coração não pertence ao seu Senhor. Essa mornidão espiritual é realmente trágica. E ela pode indicar essa fraqueza espiritual, essa frieza, pode indicar a falta de contemplação, a falta de tempo a sós com Deus, a falta de meditação na palavra dele. A piedade cristã, a genuína piedade cristã, ela nasce do conhecimento de Deus. Deus não é uma tese, Deus é uma pessoa com a qual nos relacionamos. E à medida que nós o conhecemos, nosso coração é conquistado por esse amor maior. Então nós buscamos viver em função dele, para a glória dele, fazendo a vontade dele. Um teólogo cristão, século XI, francês, o Bernard de Claraval, disse assim, observe os verbos aqui, eu coloquei negrito para você refletir os verbos que ele usa. Jesus, o só pensar em ti enche o meu peito de doçura. Ó esperança do contrito, ó alegria dos humildes, aos que compreendem quanto és bom, quão bom tu és aos que te procuram. Mas que dizer dos que te encontram? Nem língua, nem pena pode mostrar. O amor de Cristo, o que é? Ele só os seus amados é que o sabem. Pensar, compreender, saber. Ele era um grande teólogo da igreja, um homem erudito, escreveu obras extraordinárias,
mas era um homem profundamente devoto, piedoso. E ele está indicando para nós aqui um bom caminho. À medida que nós pensamos no Deus Trino, na sua obra em nosso favor, nosso coração é aquecido e toda frieza é completamente pulverizada, dá lugar a um coração aquecido. Como aqueles discípulos no caminho de Emaús, dispersos, na sua ignorância, achando que tudo tinha acabado no Calvário. Quando Cristo ressurreto está com eles naquela jornada, eles não reconhecem o Senhor. Lá na frente, quando eles partilham o pão com Cristo, eles dizem, é o Senhor. Não estava aquecendo o nosso coração enquanto ele nos falava. Ou seja, o discípulo de Cristo sabe quando o seu coração começa a ser aquecido pela presença do seu Senhor. A questão é, por que esse cenário religioso, evangélico brasileiro, foi montado? Quais são as causas disso? Deixa eu mostrar para os irmãos o que eu vou chamar aqui de espírito da época, entendendo o cenário religioso do nosso tempo. Se isso é tão danoso, como nós vimos no vídeo, o problema doutrinal, a ignorância, a questão da fraqueza moral, crentes sem nenhuma ética, sem nenhuma compostura moral, nas mínimas coisas, nas grandes coisas também. Se relacionalmente nós somos tão frágeis, qualquer coisa estraga a amizade, qualquer coisa se interpõe à comunhão dos crentes, se o nosso coração não anda mais aquecido, por que essas coisas acontecem? Eu quero mostrar para os irmãos algumas leituras, 4 leituras aqui. Primeiro, eu acredito que esse cenário, esse espírito da época, acontece por conta, primeiro, do florescimento do subjetivismo religioso. O subjetivismo religioso se apoia na falsa ideia de que a fé é apenas uma coisa do coração, pressupondo que a verdade não tem importância desde que haja uma prática religiosa moralmente aceitável. Nós somos brasileiros e o nosso país tem raízes históricas, culturais, que favorecem o espírito subjetivista, as crendices, as superstições. Então, boa parte, observe, boa parte das pessoas que frequentam as igrejas, elas cometem um suicídio intelectual. Elas cantam sem refletir, elas creem sem pensar. Tudo o que vale é o quê? A experiência do coração, o subjetivismo, a fé cega. E, geralmente, o que vale é as práticas moralmente aceitas. Então, transforma a fé cristã nesse salto no escuro, nesse culto sensitivo. Eu senti, não senti, a igreja é fria. Não é ar-condicionado, é porque não tem aquela coisa, sabe, está faltando alguma coisa a mais. Ou seja, o indivíduo vive de práticas sensitivas, ele é um místico sem balizas e referenciais. Todas as vezes que a igreja cristã despreza a doutrina, ela mergulha a si mesma no subjetivismo e fica teologicamente confusa, moralmente enfraquecida. E ela se torna o quê? Um círculo de excentricidades. É o que a gente vê por aí. Tem pastor descendo agora de paraquedas, desce numa corda, e tem show, solta um negócio, o pessoal, pastor que entra no templo, no carro, e fala, tem carro aqui, agora você também vai tomar bênção, toca nesse carro e você vai também conseguir, vai conquistar. E você fala, não é? Como é que chegam a esse nível? Chegam a esse nível de celebração da estupidez porque valorizaram demasiadamente o elemento subjetivo da fé e incorrendo nesse subjetivismo. O que vale é a coisa do coração, eu senti aqui e acolá. Isso é danoso. Caminhando, supervalorização da experiência em detrimento da doutrina. A experiência com Deus é importante, repito, a experiência com Deus é importante e tem o seu valor, desde que seja governada pela palavra. É perigoso buscar experiências em detrimento da verdade. Através dos séculos, a igreja incorreu alguns erros. Um deles é chamado de dogmatismo, quando a igreja se torna tão somente doutrinal. Tudo que ela fala de doutrina, de dogma, doutrina e dogma. E aí causa uma aridez. A igreja fica enrijecida teologicamente. Então, não há espaço para o elemento místico da fé, não há espaço para experiência. E em nome, ou para combater esse dogmatismo, algumas igrejas falam, olha, doutrina, meu amigo, o que equivale saber se Deus é um, se é três? O que importa é que Ele me ama. É a experiência que eu tenho com Jesus. Essa noite, inclusive, Ele veio e me abraçou. Você até chora. Desce lágrimas dos seus olhos. O indivíduo está dizendo que o que importa é a sua experiência. O que a Bíblia diz não tem tanto valor. E, em nome disso,
as mais diversas loucuras acontecem no cenário evangélico, não só no Brasil, no mundo inteiro. Eu fiz um retrato aqui, 3x4, dos modismos teológicos da década de 90. Os mais antigos aqui vão perceber. 1990, ênfase em avivamento, avivamento do Piniquim. 1991, dente de ouro. Em Feira de Santana, na Bahia, faziam filas para receber dente de ouro. 1992, sopro do Espírito. 93, guerra espiritual. 94, teologia da prosperidade. 95, riso santo. 96, granido santo. 97, vômito santo, aqui no interior de Minas Gerais. 98, G12. 99, teologia do triunfo. 2000, movimento de crescimento de igreja. Tem uma cartilha para fazer a sua igreja crescer. À medida que a igreja ela não valoriza a doutrina, o ensino e a teologia, ela desemboca o quê? Nesses modismos. Esse cenário que a gente está assistindo hoje na televisão, nas igrejas em todas as esquinas, não surgiu da noite para o dia, surgiu porque houve uma marginalização do púlpito. A principal função do pastor não é estar na casa dos irmãos tomando café e comendo bolo de milho, se bem que é bom tomar um café e comer um bolo de milho. Mas a principal função do pastor é ensinar, doutrinar, catequizar, instruir a igreja. Porque o pastor vai prestar contas do rebanho a Deus. E do que ele vai prestar conta? Se ele sonegou a verdade ou se ele entregou todo o conselho de Deus, como disse Paulo. E o que está acontecendo? À medida que os pastores, à medida que os líderes sonegam a verdade, se envolvem com tantas coisas, algumas até legítimas, mas que não devem ter a primazia no ministério pastoral, a igreja fica vulnerável às heresias, vulnerável a posturas éticas condenáveis, reprováveis, e se torna uma espécie de laboratório de excentricidades. E aí você vê tantos abusos acontecendo. Como eu disse a alguém, se você se casa com o espírito da sua geração, você será um viúvo na próxima, porque os modismos, eles são intermitentes, eles vêm e voltam. O modismo hoje termina, que aparece outro, é por isso que essas igrejas funcionam à base de campanhas. Termina uma campanha, o indivíduo já levanta outra campanha e vai de campanha em campanha, de movimento em movimento, tentando, então, preencher o subjetivismo, a sede de novidades no coração das pessoas. Um terceiro elemento que cria esse ambiente, o divórcio entre a palavra de Deus e o Espírito de Deus. A teologia bíblica e o poder espiritual não podem ser divorciados. Luz na mente e fogo no coração é uma santa simbiose que acontece quando a palavra de Deus e o Espírito de Deus estão em operação. Esse subjetivismo religioso, essa ênfase na experiência em detrimento da teologia, cria esse divórcio, e a gente não pode separar o que Deus uniu. Houve um tempo, e eu já disse isso aqui, em que as pessoas pintaram o seguinte cenário: as igrejas históricas são as igrejas da palavra, igrejas do ensino, da teologia, igrejas focadas no ensino. E as igrejas pentecostais são as igrejas do Espírito, do fogo, do poder, da unção. Então é como se uma igreja focasse na palavra e uma igreja focasse no Espírito. Essa divisão, ela é completamente absurda, embora existente em muitos círculos. O que nós precisamos é entender que a palavra de Deus e o Espírito de Deus estão em ação na igreja. Nós não precisamos ser apenas uma igreja da palavra, nós precisamos também ser uma igreja de oração. Nós precisamos ter luz, entendimento, consistência teológica e, ao mesmo tempo, fervor espiritual. Precisamos ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Não podemos separar o Espírito de Deus da palavra de Deus. O Stott tem um comentário preciosíssimo sobre o perigo dessa divisão. Nós precisamos ser uma igreja fundamentada na palavra e cheia do Espírito, pois ele age por meio dela. Devemos manter juntos a palavra de Deus e o Espírito de Deus. Isso porque a parte do Espírito, a palavra, está morta. Ao passo que a parte da palavra, o Espírito é desconhecido. Então, se o Espírito não está operando, a palavra é inútil. É apenas um livro sendo lido. O Espírito precisa atuar enquanto a pregação está sendo exposta. Como disse Lloyd Jones, a pregação é lógica em fogo. É o entendimento e o coração sendo aquecidos pela verdade. E, ao mesmo tempo, precisamos da palavra, porque sem a palavra, o que é o Espírito de Deus? Quem é Deus? Qual é a obra de Cristo? Nós precisamos da palavra, não podemos viver de experiências místicas, mas precisamos da palavra. E, por fim, um quarto elemento aqui que cria esse ambiente, ou revela um pouco desse ambiente, o obstinado espírito anti-intelectual do nosso tempo.
as igrejas de um modo geral. E eu queria gastar um pouquinho de mais tempo nisso aqui. Esse espírito é o aspecto ativo do subjetivismo. Um espírito anti-intelectual discursa em nome da simplicidade e apela à humildade para celebrar a ignorância. Todavia, a fé cristã não propõe suicídio intelectual. É aquele indivíduo mais santarrão que diz, olha, não, esse negócio de doutrina, de teologia, isso é muito confuso. A fé cristã é simples. Jesus me ama e morreu na cruz por mim. E aí faz um apelo em nome da humildade à manutenção da ignorância. Isso é muito perigoso. Por quê? Repito, como está aí na proposição, a fé cristã não é cometer suicídio intelectual. E é sobre isso o tema da mensagem. O magistério da palavra, o valor do ensino na vida cristã. Na igreja, na história da igreja, muitas vozes foram alçadas, levantadas, em nome dessa simplicidade, em nome dessa humildade, combatendo inclusive a erudição, a teologia, o conhecimento. Olha, o conhecimento, a teologia, a erudição, os livros, fazem um homem orgulhoso. Então a igreja não precisa de muito estudo. O que a igreja precisa é de oração. O que a igreja precisa de amar o irmãozinho, amar a irmãzinha. Obviamente que ao sofisma. Essas coisas são importantes, mas não podem acontecer em detrimento do aspecto cognitivo, do ensino, da teologia, da verdade. E alguns versos são usados para tentar legitimar isso. Um deles eu queria destacar esse aqui. Observe 1 Coríntios 8:1. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. E aí Paulo diz assim, o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Está vendo aí, pastor? Olha aí Paulo falando. Ó. O conhecimento ensoberbece. Eu conheço um caso. Olha, a pessoa era uma benção aqui na igreja, evangelizava, ajudava na cantina, era uma benção. Começou a estudar, ficou orgulhoso, metido, acha que é melhor do que todo mundo. Está vendo aí? O negócio de estudar não é muito bom, não. O importante é que o amor edifica. Olha a sutileza disso. O que é que Paulo está dizendo aqui? Paulo não joga a criança fora com água suja. O que Paulo está dizendo para uma congregação envaidecida é que eles tinham muitas potencialidades, muitos dons, muitos talentos, mas eles eram extremamente orgulhosos. E Paulo vai bater forte naqueles irmãos. Ele vai dizer, olha, vocês sabem, vocês têm conhecimento de que a comida dos ídolos não interfere em nada. Se você comer alguma comida que supostamente foi sacrificada a um ídolo, os ídolos não são nada. Isso não vai afetar, nós sabemos disso. Esse conhecimento incha, vocês se sentem melhores do que os demais. O amor edifica. Paulo está condenando aqui o orgulho, mas ele não está incentivando a ignorância. Ele não está encorajando os irmãos à manutenção da ignorância. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos com todas as letras. O louvor à burrice não é cristianismo autêntico. A fé cristã não propõe suicídio intelectual. E os irmãos vão perceber nas Escrituras, na história da igreja cristã, que a nossa vocação é entender a nossa fé e responder àqueles que questionam a razão da esperança que é em nós, como disse Pedro. Há um livro extraordinário do autor Os Guinness, que ele fala sobre esse espírito do tempo de hoje, anti-intelectual. Ele diz assim, o anti-intelectualismo é uma disposição em não levar em conta a importância da verdade e a vida da mente. Vivendo numa cultura sensual e numa democracia crescentemente emotiva, os evangélicos da última geração têm simultaneamente revigorado seus corpos e embotado suas mentes. O resultado? Muitos sofrem de uma forma moderna do que os antigos estoicos chamavam de hedonismo mental. Possuem corpos saudáveis e mentes obesas. O que ele está dizendo? O indivíduo treina as atividades espirituais, contemplativas e místicas, de vida de oração, ele quer realmente servir, ele busca o Senhor, ele tem experiências com o Senhor, mas a mente não é treinada, ele não é capaz de refletir sobre a Escritura. Muitos cristãos não conseguem ler a Bíblia, não conseguem. Eles sabem que tem que ler, começam a ler, param. Eles acham que o conhecimento vem do nada, que brota do nada. Não tem nenhuma aplicação, nenhuma disciplina em ler e conhecer a palavra. Curioso notar, as pessoas vão passando por cima de passagens bíblicas, por cima de expressões, elas vão se acostumando a não saber. Porque no fundo, o que importa? Quem tem que saber se é o pastor que vai pregar, não sou eu.
quando na verdade nós somos chamados a crescer no conhecimento de Cristo, crescer no conhecimento da palavra, não para viver na vaidade de achar que somos melhor do que as pessoas, mas a aprender mais para melhor servir. E existem algumas verdades que nós não podemos esquecer. Eu queria muito que você abrisse a sua mente e seu coração para entender essas verdades. Eu vou pontuá-las e tentar ser o mais breve e didático possível. Que verdades são essas? Existe o elemento místico, subjetivo na fé cristã. Por exemplo, quando você ora a Deus, você não vê a Deus, nem eu, nenhum de nós. João diz que ninguém jamais viu a Deus. Nós fizemos orações hoje aqui, Deus não está sendo visto por nós. Mas ao levantar as nossas vozes em oração, nós cremos que Ele está entre nós e Ele nos ouve. Isso é o aspecto místico da fé. Mas essa fé não é apenas subjetiva, ela envolve também os elementos objetivos, cognitivos, proposicionais. Nós temos uma fé, para escândalo de alguns, racional. Nós não somos chamados a saltar no escuro. Nós não somos chamados a acreditar que um triângulo é redondo. Nunca, jamais um triângulo pode ser redondo. Ou seja, nós precisamos aprender a pensar. E aqui algumas verdades. Primeira delas, usando aqui o título de um livro do Stott, crer é também pensar. Precisamos desenvolver uma fé que pensa e uma razão que crê. Coadunar a fé e a razão. A fé que busca compreensão. Quando você pensa, por exemplo, na magnânima, na gloriosa doutrina da Trindade. Agostinho gastou 17 anos meditando, refletindo, contemplando, escrevendo o seu livro sobre a Trindade. Um indivíduo lê um artigo na internet, no Facebook, e fala, essa doutrina é meio estranha, difícil, não consigo entender. Mas claro que você não vai entender, meu filho. Você quer entender essa doutrina com tanta displicência, com tanta irreverência, com tanta falta de devoção. Essas coisas não são compreendidas de uma hora para outra. Existem processos que devem ser respeitados, amadurecidos. Observe o que Pedro diz na sua última carta, no último verso, 2 Pedro 3,18. Vamos ler juntos? Antes crescei na graça, no conhecimento. O que ele está exortando a igreja a fazer? Crer? Crescer. É da noite para o dia que se cresce? Não, é processo. Crescei. Ele está dando uma ordem. Crescei. Cresçam. Isso aqui subentende processo. Só que ele vai falar que esse crescimento é equilibrado. É um crescimento integral, harmônico. Crescer na graça e no conhecimento. Eu sempre encorajo as pessoas a ter esse equilíbrio. Tente imaginar um pássaro. Ou mesmo um avião. Um pássaro ou um avião não consegue alçar voo se não tiver as duas asas. As duas asas são fundamentais na aerodinâmica do voo. Sem uma das asas não há como voar. E o que Pedro está propondo aqui é um equilíbrio na nossa vida cristã. Nós precisamos da graça, que é o elemento subjetivo. Entra no teu quarto, ora ao teu Deus em secreto, e o teu Deus em secreto te abençoará. Você precisa crescer na sua comunhão com Ele. Isso não é tangível, não é palpável, é você e Deus, é místico, é espiritual. Agora observe, ele fala também do conhecimento, crescer no conhecimento. Isso envolve o quê? Estudo, disciplina, leitura, aprendizado. E nós precisamos crescer nas duas áreas. Nossa vocação não é ser bibliotecas ambulantes, que sabem tudo de doutrina, mas que não têm comunhão com Deus. Ao mesmo tempo, a gente não pode ter uma suposta comunhão com Deus sem conhecer o Deus que se revela em sua palavra. O que a gente tem encontrado muito é esse desequilíbrio. Alguns que gostam da palavra e alguns que gostam da oração. Nosso desafio qual é? Amar a palavra e ter uma vida de oração. Crescer no conhecimento e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Para citar o Stott mais uma vez, sobre uma negativa do que não seria fé, ele diz assim: a fé não é enterrar a cabeça na areia, nem torrar os miolos para acreditar naquilo que sabemos não ser a verdade, ou então assobiar no escuro para esquecer o medo. Pelo contrário, a fé é uma confiança racional. Não se pode crer sem pensar. Você pega, por exemplo, todas as passagens de encorajamento no Novo Testamento, ou no Antigo Testamento, sobre momentos difíceis. Você pega um exemplo clássico, Salmo 46. Começa assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Você lê aquilo no momento difícil e fala, caramba, Deus de fato é socorro, Deus é refúgio, Ele está presente na tribulação. Com base em que você pode confiar em Deus?
Será que Deus de fato se importa com você? Com base em quê? O que é que te leva a racionalmente depositar confiança num ser que você não enxerga? O fato de que, à luz da história, à luz das Escrituras, ele tem feito atos redentivos. Ele é o Deus que livrou Judá, especialmente Jerusalém, das mãos de Senaqueribe. É o contexto do Salmo 46. O mesmo Deus que agiu no passado está agindo hoje. Eu posso confiar nele. E é por isso que Paulo diz, olha, aquele que não poupou seu único filho. Ele está levando o povo a pensar. Aquele que não poupou seu único filho, antes por todos nós o entregou. Não dará consigo todas as coisas que necessitamos? O que Paulo está dizendo é o seguinte, pensa. Se Deus fez o mais difícil, o mais improvável, o mais escandaloso, que é sacrificar o seu filho em nosso favor, será que Deus não vai te dar o pão de cada dia? Será que Deus não se importa com o teu filho doente? Será que Deus não se importa com as suas lutas, com as suas lágrimas? Sim, Ele se importa. Paulo está chamando as pessoas a refletir. A nossa confiança não é salto no escuro, não é fideísmo, como eu vou mostrar aos irmãos. Segunda verdade que a gente não pode esquecer, a fé cristã valoriza a mente e respeita a inteligência. Precisamos desenvolver uma fé que vê o intelecto como dom de Deus. O intelecto é um dom de Deus que te distingue dos animais. Essa capacidade de raciocínio, a capacidade cognitiva. O animal atua, responde a instintos. Um papagaio pode ser treinado para falar algumas frases, mas ele não pensa no que fala. Se você achar que um papagaio pensa no que está falando, você está com problema. Um papagaio bem treinado pode até falar que o Fluminense vai ser campeão, mas não vai. Ele não pensa. O que é que nos distingue dos animais? A capacidade cognitiva. Deus é racional, Deus pensa. E Deus nos criou seres racionais. O intelecto é um dom de Deus. Vou mostrar um verso aos irmãos, Paulo escrevendo a Timóteo. A última carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo 2,7. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará conhecimento ou compreensão em todas as coisas. Você consegue entender a estrutura aqui da palavra de Paulo a Timóteo, o jovem pastor lá em Éfeso? Entender é um dom de Deus. Paulo está dizendo. Mas o entendimento é dado àqueles que pensam. Pondera o que eu estou te dizendo. Se você fizer isso, ele vai te dar compreensão. Ele não está dizendo para Timóteo, olha, fica na tua, que um anjo vai soprar no teu ouvido o que é que Deus quer que você faça. Pondera, pensa, reflete, e o Senhor vai te dar compreensão. Observe esse mesmo versículo em outras versões, que lança a luz, a ara, mais uma vez. Pondera o que eu acabo de dizer, o verbo ponderar. Na Almeida século 21, medita no que eu estou dizendo. E na King James, pensa sobre o que eu estou afirmando. Timóteo, entenda que o intelecto é um dom de Deus. Pensa, reflete. E à medida que você ponderar, à medida que você meditar, o Deus bendito vai te dar compreensão sobre o que eu acabei de afirmar para você. Pensar intensamente sobre a verdade bíblica é a maneira pela qual o Espírito Santo se revela. Há pessoas que não entendem as doutrinas cristãs porque não pensam. Elas acham que Deus dá o entendimento anulando a mente, desconsiderando a capacidade cognitiva. Por quê? Essa mentalidade gnóstica de que a razão, o cognitivo, o racional, esse elemento do pensar, não, isso aí não é importante. Deus vai simplesmente soprar nos ouvidos. Isso é misticismo, isso é subjetivismo, isso é paganismo. O texto vai dizer assim, pondera o que eu acabo de dizer, porque a razão dessa meditação. O Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Talvez o Fábio Luciano não lembre dessa história. O Fábio me contemporou no seminário, bons tempos, muitas histórias. E tinha um seminarista lá, invocado pra caramba. Seminarista é uma raça difícil, irmãos. E aí, o camarada era aquele que apelava à ignorância em nome da humildade. Esses professores querem saber demais. Mas, olha, a fé cristã é simples. Para que isso? Estou aqui simplesmente para pegar o canudo, eu já sou um pastor. E tinha esse discurso. Aí tinha um professor lá, muito competente, inclusive, mas meio figura também. E aí o professor estava fazendo uma exposição sobre alguma matéria, era complexa. Aí disse, professor, não concordo com nada disso, está muito complicado isso aí, muito complicado. Ele tinha um sotaque assim, diferente, que eu não vou imitar, obviamente. Ele falou assim, olha, posso dar uma palavra para acabar com essa discussão? Eu falei, caramba, agora uma revelação total aqui. Professor, vou te fazer uma pergunta simples, porque é tudo simples. Se o senhor responder, pronto, acabou. Como é que pode uma vaca preta
comer grama verde e dar leite branco? Explica. É isso, professor. É o inexplicável, o absurdo. É assim. Deus é mistério. E ele repetia isso o tempo todo. Deus é mistério, Deus é mistério. Então, qual é a ideia dessa frase? A vaca preta que come grama verde e que dá leite branco. É a frase Tertuliano. Creio porque é absurdo. Se não é compreensível, é de Deus. Olha só. É aquele indivíduo que está pregando, fala o que não deve, nem pensa no que está falando, e na porta, pastor, o senhor falou uma coisa estranha aqui. Falei? Quando o Espírito me pega, eu falo que eu nem lembro. O que esse indivíduo está fazendo? Ele está anulando a razão, o aspecto cognitivo, e está dando salto no escuro. Então, se eu não compreendo, se é inexplicável, se é um absurdo, então é Deus, isso aí só pode ser Deus. Agora, se você começa a falar uma coisa que é difícil de compreensão, isso não pode ser de Deus. Porque o raciocínio gnóstico é assim, se é fácil, é de Deus. Se é difícil, não é de Deus. Por quê? A frase dos Guinness, somos uma geração de corpos saudáveis, nem tanto, e de mentes obesas, mentes que não foram treinadas para pensar. Com um agravante, nós somos latino-americanos. A nossa educação, com exceção de um ou outro, ela é uma educação desde lá atrás muito deficitária, muito deficiente. Nós não fomos treinados para pensar. Nós não fomos treinados adequadamente. E isso se reflete numa igreja que é esse laboratório de excentricidade, porque as pessoas não querem pensar. Caminhando, ainda desfrutando da sua atenção, a verdadeira piedade nasce do conhecimento de Deus. Precisamos desenvolver uma fé que ama a Deus com todo entendimento. Isso aqui é lindo demais. É amar a Deus com o coração, com a força, com a alma, mas também com o entendimento. Palavra de Jesus, respondendo aos seus interlocutores, lá em Lucas 10, 27, o texto diz assim, respondeu-lhes ele, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E de quê? De todo o teu entendimento. E ao teu próximo como a ti mesmo. O que Jesus quer dizer com isso? Que nós precisamos amar a Deus com entendimento. Ou seja, que nós precisamos usar a nossa mente, que é um dom, o intelecto, para pensar nesse Deus bendito, que nós não podemos compreendê-lo exaustivamente, mas que ele nos encoraja a refletir sobre ele. E à medida que nós o conhecermos, mais iremos amá-lo. Essa mesma passagem na King James ainda é mais esclarecedora. Diz assim, e ele replicou, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e com toda a tua capacidade intelectual. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que significa? Valorize a mente que Deus te deu. A capacidade de pensar é um dom. E nós precisamos amar a Deus com entendimento. Está cantando uma canção? Não cante se você não concorda com o que você está lendo ali. Entenda o que você está cantando, entenda o que você está ouvindo. Tem que ter essa capacidade de interagir, ou seja, fazer a coisa com entendimento. O culto cristão, como disse Paulo, é racional. Deixa eu ler para vocês uma frase de um homem que foi prêmio Nobel de Física em 1932, um alemão, Werner Heisenberg. Ele diz assim, o primeiro gole do copo das ciências naturais te tornará um ateu, mas no fundo do copo Deus estará esperando por ti. O que eu quero dizer com essa frase desse homem brilhante, prêmio Nobel de Física, de 1932? É que, ao contrário do que os detratores do cristianismo apontam, a fé cristã tem uma lista incontável de homens e mulheres que prestaram enormes serviços à humanidade. A partir desse entendimento, que o dom de pensar, que a capacidade intelectual deve produzir benefícios à comunidade humana e promover a glória de Deus. Há uma obra, infelizmente ainda não disponível aqui, o texto chama-se O Triunfo do Ocidente. Um livro de um homem chamado Rodney Stark. Ele é um professor gabaritado, um PhD em teologia e história. Ele lista os 50 principais cientistas do mundo, 50 principais, dá nome e as contribuições, os prêmios, tudo lá. Desses 50 notáveis cientistas da ciência moderna, a maioria judeu, católico ou protestante. Portanto, a ideia de que ser cristão é ser ignorante, alienado, isso não corresponde à história ocidental em particular. O que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo ocidental de modo geral é uma alienação que é fruto desse gnosticismo, mas eu quero encorajar os jovens, precisam ler, estudar, tomar
às universidades e produzir ciência, dialogar com a cultura a partir de uma cosmovisão cristã. Porque ser cristão é ser apaixonado pela verdade, e toda a verdade procede de Deus. E a gente precisa amar a Deus com todo entendimento. Caminhando já para o final. O magistério da palavra é indispensável para a saúde espiritual. Precisamos desenvolver uma fé nutrida e fortalecida na verdade revelada. Há uma estreita relação entre a palavra viva, Cristo, e a santidade de vida. Nós precisamos olhar para a Escritura como um dom de Deus, como uma dádiva. A Bíblia não desceu do céu de fechadinha, 66 livros, com zíper e tudo. Houve um processo de construção para que esse texto, que a gente chama de Bíblia, 66 livros, tivesse em nosso idioma formatado do jeito que nós temos hoje. E nós precisamos olhar para a Escritura como um tesouro. E o magistério da palavra, essa palavra pregada, lida, exposta, ela vai promover em nós o quê? Saúde. É por isso que a Bíblia fala sã doutrina, porque promove a saúde. Leia comigo 2 Timóteo 3,16. Vamos ler juntos? Toda a Escritura, divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. O que Paulo está dizendo? A Bíblia é inspirada. A palavra de Deus é digna de aceitação, digna de confiança. E esta Bíblia nos foi dada, a Escritura revelada, não foi para nos informar apenas, mas para nos transformar. Ele fala do propósito, para que o homem de Deus seja perfeito. Saúde moral, saúde espiritual, saúde existencial. E perfeitamente instruído para toda boa obra. Ela nos habilita a viver um padrão moral similar ao de Cristo e ela nos habilita ao serviço. A Bíblia tem essa função. Portanto, se a palavra não tem primazia no púlpito, nas salas de aula, na sala da sua casa, no contexto das nossas vidas, dificilmente teremos saúde espiritual. Algum desequilíbrio vai acontecer. E aí, 2 versos para caminhar. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. A lei é perfeita, ela restaura a alma. Sem a palavra, não há alma restaurada. Sem a palavra, não há alma santificada. Pode observar, todas as pessoas que incorrem em erros graves, que se desviam, mesmo estando na congregação, em algum momento negligenciaram a Escritura. É a palavra que te restaura, é a palavra que te santifica. 2 coisas fundamentais para esse magistério da palavra. Eu vou apenas ler. Pastores mestres, nós precisamos disso. Jeremias diz assim: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Por que pastores / mestres? Se você ler Efésios 4, Paulo vai falar que Deus concedeu pastores e mestres. Nas melhores traduções está pastores mestres. Porque a principal função de um pastor é ensinar. Inclusive, essa é uma das qualificações, que seja apto para ensinar. E nós precisamos orar para que Deus levante homens capazes de ensinar, de instruir, de catequizar, de valorizar o magistério da palavra. Um exemplo clássico, lá em Atos 8, quando Filipe está evangelizando o etíope, o ministro da fazenda da Etiópia. Diz assim o texto: correndo Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ele estava lendo o rolo do livro de Isaías, Isaías 53. Agora observe o verso seguinte. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outro? Então Filipe explicou. Começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhes quem? Jesus. Você quer ver um país melhor? Nós precisamos fortalecer a igreja, orando a Deus para que Deus dê avivamento e reforma, reforma e avivamento. E para isso acontecer, a reforma e o avivamento da igreja começa no púlpito da igreja. Nós nunca teremos igrejas saudáveis sem uma liderança saudável. E nós precisamos orar como Jesus nos orientou. Rogai ao Senhor da seara para que envie obreiros para a sua seara. Ano passado eu preguei em Goiás, 63 igrejas batistas sem pastor. 63. Um colapso total de norte a sul. Os seminários foram sucateados, tomados pelo liberalismo. A coisa mais difícil hoje é encontrar um pastor. Você encontra muitos pauradores, mas poucos pregadores. Animadores de auditório, mas gente que não leva a sério. E aí, sem
pastores mestres, não há como valorizar o magistério da palavra. Mas não apenas isso. Discípulos, alunos, precisamos de gente disposta a aprender. Olha o que disse Paulo, que também aprendestes, recebestes e ouvistes e viste em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Paulo está dizendo para os filipenses, vocês precisam colocar em prática o que vocês ouviram, o que vocês aprenderam, o que vocês viram em mim. E o Deus da paz será com vocês. É uma retroalimentação. Nós precisamos de púlpitos fortes e bancos atentos. É impressionante a quantidade de pessoas que não valorizam o ensino, não valorizam a doutrina, não valorizam a teologia, não valorizam a pregação. Os puritanos eram mestres na pregação. Eles diziam, não espere que Deus te ouça enquanto você não aprender a ouvi-lo enquanto ele fala. E Deus fala por meio da pregação. A importância do espírito quebrantado enquanto se ouve a pregação da palavra. Aos Tessalonicenses, Paulo diz, outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, e sim como palavra, em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós o que credes. Pessoas sedentas, irmãos, fazem sacrifícios por uma gota de água. É verdade ou não é? Uma pessoa sedenta, ela faz qualquer sacrifício por uma gota de água. Então, qual o problema? À medida que nós temos em abundância, a gente não valoriza. É como aquela coisa. Você tem água em abundância em sua casa? Desperdiçar um pouco não faz a menor falta. Agora, quando há racionamento de água, você faz o quê? Economiza. Qual o grande problema? A alma farta pisa os favos de mel. Para a faminta, até o amargo é doce. A gente precisa valorizar a Escritura. Lewis Bailey disse assim, ao ouvir, aplique cada expressão como proferida a você por Deus, e não pelo homem, e esforce-se não tanto para ouvir o som das palavras do pregador em seus ouvidos, mas sim para sentir a operação do Espírito agindo em seu coração. O modo como nós ouvimos o ensino, a palavra, a pregação do Evangelho. Eu encerro fazendo aqui as recomendações, vou apenas ler para vocês. Leva para casa, guarda no coração. A fé cristã madura, substancial, robusta, é capaz de, primeiro, dialogar com a cultura, filtrando tudo a partir de uma cosmovisão cristã. Nós precisamos de uma fé que dialoga com a cultura a partir de uma cosmovisão cristã. Precisamos de uma fé madura capaz de refutar as heresias que atacam a verdade e confundem os fiéis. O pastor precisa de duas vozes, diz Calvino, para apacentar o rebanho e para espantar os lobos. Mas para isso a congregação precisa ajudar. A igreja não pode trazer os lobos para dentro. A igreja precisa ter essa fé madura que refuta as heresias. Não venha ouvir a pregação do Evangelho no domingo e liga a tua televisão para ouvir esses estelionatários da fé durante a semana, porque você vai prestar contas a Deus. Você está contribuindo com esses inimigos da cruz, enganando os brasileiros por torpe ganância. Eles sofrerão juízo de Deus, porque Deus não se deixa escarnecer. Ninguém mercadeja a palavra de Deus e fica impune. Deus vai fazer juízo. A fé cristã madura é capaz de demonstrar equilíbrio, coerência e consistência nos posicionamentos morais. Você não pode amar o que Deus odeia. Você não pode aprovar o que Deus reprova. Essa fé cristã madura rejeita o que Deus reprova. Como é que um cristão pode apoiar doutrinas abortistas? Um feto no útero é uma vida. O cristão não pode apoiar o aborto. Uma fé madura não apoia, não subscreve posicionamentos imorais. Mas muitas vezes, por falta de consistência, a gente encontra cristãos apoiando coisas que Deus reprova. Para citar um exemplo, entre outros, a fé cristã madura é capaz de glorificar a Deus e servir ao próximo no exercício das capacidades intelectuais, na faculdade, no trabalho, nas mais diversas áreas. Sirva a Deus, glorifique a Deus. Essa é a nossa herança como cristãos protestantes, como cristãos que de alguma maneira recebem os dons de Deus e abençoam a comunidade, seus talentos e dons e buscam a glória do Senhor. Que Deus nos ajude, irmãos, a ter uma mente que pensa, uma fé que reflete, uma fé que ama a Deus com entendimento. Portanto, valorize cada oportunidade de treinamento teológico,
Cultive o hábito da leitura, desenvolva uma fé madura, de coração aquecido e mente iluminada. O profeta Amós disse que nós iríamos passar por uma fome não de pão, mas de ouvir a palavra de Deus, e esse dia vai chegar. E eu oro para que você tenha alimento enquanto tem oportunidade. Fiquemos em pé, vamos encerrar lendo duas expressões, uma na Escritura e uma na história da igreja. A primeira delas é de Bernardo de Claraval. Aos que adquirem conhecimento pelo valor do conhecimento, isso é vaidade, de baixo nível. Mas aos que desejam tê-lo para edificar outros, isso é amor. E há outros que o desejam para que eles mesmos sejam edificados, isto é sabedoria. Esse é o verdadeiro propósito pelo qual devemos buscar conhecimento. E aí, por fim, leamos juntos Mateus 4:4, palavra de Jesus Cristo. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Que assim seja. Nós começamos esse culto cantando o Salmo 19, vamos encerrar cantando o Salmo 19, exaltando ao Deus Criador, com senso de reverência e alegria, dando a Ele glória e louvor. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Vamos juntos? Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, só